No meio do sertão nordestino, existe um lugar onde um rio gigantesco foi dominado pela engenharia humana. Uma obra tão grandiosa que ajudou a iluminar grande parte do Nordeste brasileiro. Mas o que pouca gente sabe é que tudo isso começou com a visão de um único homem. Para entender essa história, viajamos cerca de 310 quilômetros pelo sertão nordestino até chegar à cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Logo na chegada, já foi possível perceber o tamanho e a importância desse lugar. Seguimos pela Avenida Ulisses Guimarães, uma das principais da cidade, e logo chegamos à prainha, às margens do Rio São Francisco. O movimento estava tranquilo naquele dia por causa do clima, mas o cenário já mostrava a força da ligação entre a cidade e o rio que a cerca. Em 200 metros, pegue a terceira saída. Para conhecer melhor a história da cidade, fomos até o centro de atendimento ao turista. Foi lá que encontramos com José Antônio, nosso guia, que nos apresentou o passeio responsável por explicar como tudo começou. Meu nome é José Antônio, eu vou ter o prazer de estar com vocês. Até 1948 só tinha o Grande Rio e a Grande Cachoeira. E a partir de 1948, com a chegada da Chess, então foi que surgiu a Vila da Chess. 10 anos depois foi surgir a cidade de Paulo Afonso. O roteiro inclui visita ao complexo hidrelétrico, mirantes naturais, Ilha do Urubu e também a histórica usina de Angiquim. Para quem quiser fazer o passeio, o valor foi de R$ 130 por pessoa e vale muito a pena para entender toda a história por trás do desenvolvimento de Paulo Afonso. Antes das grandes barragens e das turbinas gigantes que existem hoje, um homem já havia percebido o potencial dessas águas. O nome dele era Delmiro Gouveia. Empresário visionário, ele construiu em 1913 a usina de Angiquinho, considerada a primeira hidrelétrica do Nordeste. Pequena se comparada às usinas atuais, mas revolucionária para a época. Foi ali que nasceu a ideia de transformar a força do Rio São Francisco em energia. Ali é uma carruagem, modelo 1910, feito na Inglaterra, puxada a boi, 16 juntas de boi para puxar a carruagem. Pertenceu ao maior e mais importante nordestino, que foi Delmiro Gouveia. A usina hidroelétrica de Angiquinho, usina de Delmiro Gouveia, primeira usina hidroelétrica do Nordeste e a segunda do Brasil, mas a maior importância. Tudo que a gente tem em relação à eletricidade no Brasil, nós devemos a este complexo de usina ali embaixo, chamado Usina de Angiquinho, usina de Delmiro Gouveia, construída em 1913 e funcionou até 1962. Mas em 1917, o seu dono, seu criador, o pioneiro Delmiro Gouveia, assassinado, mais precisamente no dia 10 de outubro de 1917, às 20 horas e 30 minutos, quando lia o jornal no alpendre da sua casa. 3 tiros ceifaram a vida e calaram a voz daquele que foi, sem sombra de dúvida, o maior e mais importante nordestino da história. O projeto de Delmiro mostrou que o sertão tinha um enorme potencial para a geração de energia. Décadas depois, essa ideia ganharia proporções gigantescas. Em 1945, o governo brasileiro criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. Milhares de trabalhadores
chegaram ao sertão para construir uma das maiores obras de engenharia do país. Túneis foram escavados dentro das rochas, barragens foram erguidas. Enquanto as primeiras turbinas começaram a girar, em 1955, o Nordeste começou a ser iluminado. Tudo isso aqui começou na ideia do maior e mais importante nordestino que já nasceu, que foi um cearense chamado Delmiro Gouveia. Na década de 40 veio um menino pernambucano, um engenheiro agrônomo chamado Apolônio Salles. Pega a ideia de Delmiro e tira do Kengo. Nordestino não tem cabeça, tem Kengo, coeficiente de inteligência. E ele então foi secretário da Agricultura de Pernambuco e ministro da Agricultura de Getúlio Vargas. Como ministro da Agricultura, ele desenvolveu o polo irrigado de Barreiras em Petrolândia e tira da cabeça que poderia escavar 145 metros em rocha bruta para fazer uma usina. Faz o projeto, consegue aprovar o projeto. No dia 15 de março de 1948, ele chega com 5 engenheiros do Rio de Janeiro, abre as portas da empresa e dá emprego ao trabalhador nordestino. Ele também foi responsável pela constituição da companhia. E foi chamado de louco pelos americanos da Westinghouse, que disseram que o brasileiro, principalmente o nordestino, não ia ter capacidade de fazer isso. Em 54 ele manda a primeira linha para o Recife, em 55, através de uma torre que tem lá próximo ao hospital, ele manda a primeira linha para Salvador. Em 58 ele manda energia para 8 estados do Nordeste. Hoje nós mandamos energia para todo o Nordeste, mandamos e recebemos de todo o Brasil. A Ponte Pêncil é uma das primeiras construídas no Brasil. É um dos marcos históricos de Paulo Afonso. Além da importância histórica, ela ficou conhecida por servir de cenário para a gravação da novela Senhora do Destino, exibida pela TV Globo. Durante o passeio, também conhecemos alguns dos pontos naturais mais importantes da região. Os cânions do Rio São Francisco revelam um cenário imponente, onde a natureza parece ter esculpido cada detalhe da paisagem. Depois de visitar o complexo hidrelétrico, seguimos conhecendo alguns pontos históricos da cidade. Passamos pelo lago que margeia Paulo Afonso, onde está o monumento dedicado ao primeiro presidente da CHESF. Este é o Parque Belvedere, um dos pontos mais simbólicos de Paulo Afonso. Aqui foi enterrado o coração do primeiro diretor da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, como prova de amor pela cidade que ajudou a construir. Um gesto que marcou para sempre a história de Paulo Afonso. Este é o curioso monumento do Touro e da Sucuri, um dos símbolos culturais de Paulo Afonso. A estrutura faz referência ao famoso poema do poeta baiano Castro Alves, inspirado na força e na dramaticidade da natureza do sertão, uma obra que mistura arte, literatura e identidade nordestina presente na história da região.
Seguindo nosso passeio pela cidade, chegamos à Igreja de São Francisco, um dos marcos arquitetônicos de Paulo Afonso. A igreja foi construída com pedras retiradas das escavações dos túneis da usina da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Um símbolo que une fé, história e o trabalho que deu origem à cidade. Paulo Afonso não nasceu do ouro, nasceu da força das águas e da visão de pessoas que acreditaram que até o sertão poderia gerar luz. Uma curiosidade chamou nossa atenção em Paulo Afonso. Em alguns momentos parecia que estávamos na Índia. Isso porque a cidade tem táxis no estilo tuk-tuk, os famosos veículos de 3 rodas, muito comum na Ásia. Para encerrar nossa visita, seguimos até um dos maiores símbolos de Paulo Afonso, a Ponte Dom Pedro II, que liga o estado da Bahia e de Alagoas. Chegamos já ao anoitecer, quando as luzes começaram a refletir sobre o Rio São Francisco. Foi o final perfeito para conhecer uma das cidades que nasceu da engenharia, cresceu com a energia e continua iluminando histórias no coração do sertão nordestino. Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou, Getúlio fez o decreto, Dutra realizou e o presidente Café Usina inaugurou. Graças a esses feitos de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou.